Algumas pessoas no início do programa relatam a sensação de que elas estão decorando as frases e as palavras. E um relato relativamente comum é o seguinte: eu estou revisando o meu Anki, mas o que acontece é que eu lembro que eu adicionei uma carta com aquele significado, e justamente por eu lembrar que eu adicionei uma carta com aquele significado, eu lembro do significado. Isso é um problema? Eu estou aprendendo mesmo ou eu estou só decorando? Aí eu vou falar um pouco sobre isso. O ponto é o seguinte: quando a gente está no começo dos estudos, tudo que a gente faz é muito marcante. E por esse momento a gente lembra do momento que a gente aprendeu aquilo. E por lembrar do momento que a gente aprendeu aquilo, a gente tem a sensação que está decorando. Mas você está só no começo. À medida que as palavras vão se repetindo e as frases vão ficando mais complexas e a quantidade de coisas que você teve contato se torna maior, você nem vai mais lembrar onde você aprendeu aquilo pela primeira vez. Vai ficar inviável essa sensação de que está decorando. Vou dar um exemplo prático para você. Provavelmente você sabe como que pergunta qual é o seu nome em inglês. What's your name? Você provavelmente já, quando criança, alguém te ensinou isso daí, né? Deixa eu te perguntar, você lembra exatamente do momento que você aprendeu essa frase pela primeira vez? A maioria das pessoas não. Por quê? Porque você já ouviu tantas vezes, em tantos contextos diferentes, toda a sua vida estudando inglês na escola, mesmo que ele não tenha sido muito avançado, isso apareceu e hoje você simplesmente sabe essa frase e você não tem a sensação que você decorou, porque você não lembra de quando você viu ela pela primeira vez. Outra palavra agora em japonês. Como que fala obrigado em japonês? Arigato. Você já ouviu isso talvez em algum lugar? Mesmo antes de estudar japonês, talvez até pronunciavam errado, né? Falavam que era arigato, mas tudo bem, você não necessariamente lembra da primeira vez que você aprendeu essa palavra. Você já viu em tantos contextos diferentes, isso faz tanta parte de você, que você não tem a sensação de que decorou, você apenas sabe, né? Você simplesmente sabe. Agora, um outro detalhe para dar de curiosidade para você. Eu lembro das primeiras frases em japonês que eu aprendi na vida. Uma significa cavalo. Kuruma significa carro. Shika significa cervo. Himo significa corda. Essas palavras estavam no primeiro material didático que eu estudei para aprender hiragana. Eu lembro até hoje do dia que eu aprendi elas. Significa que eu decorei? Não. Durante o resto da minha vida eu tive tanto contato com o idioma, aprendi tantas outras palavras, tantas outras frases, que não, eu não decorei. Posso até ter a sensação que eu decorei essas palavras naquele momento, mas isso serviu como base para eu aprender as outras coisas, né? E definitivamente uma coisa que eu posso garantir é que eu não decorei o japonês, eu aprendi. Agora, um outro ponto que eu quero tocar é que existe muito esse mito em cima do decorar. Decorar é uma coisa ruim, decorar é ruim, decorar é ruim. Não necessariamente. Às vezes, num primeiro momento, você se forçou a decorar o hiragana, por exemplo, né? Só que isso que você decorou serviu como base para você aprender as outras coisas, serviu como base para você continuar os seus estudos. Aí eu pergunto, nesse caso, decorar foi uma coisa ruim? Né? Não necessariamente. Então, para finalizar esse vídeo, o ponto é o seguinte: quanto mais iniciante você é e menos informações você tem disponível, maior é a sensação que você lembra do dia que você aprendeu essa informação, porque são poucas informações. Só que à medida que a coisa cresce, à medida que fica mais complexa, à medida que você tem mais palavras, mais frases, você não vai mais necessariamente lembrar do dia que você aprendeu e lembrar do conteúdo daquela carta, e por isso você sabe o significado. Isso só vai acontecer no começo. Se você está com essa sensação, para de se preocupar com isso e avança nos estudos. Esquece esses pensamentos de, estou decorando, será que eu estou aprendendo? Se você está fazendo o método, se você está todo dia aprendendo uma coisa nova, adicionando no seu Anki, revisando, assistindo aula, você está aprendendo e você está progredindo. É só você continuar fazendo isso ao longo do tempo que você com certeza vai aprender.